outra, né, Paulo, nós estamos aí com N exemplos, e aí eu quero puxar já essa linha dos exemplos, tanto os negativos como os positivos, de empresas que foram literalmente dizimadas rapidamente, porque não conseguiram se reinventar, não conseguiram fazer a coisa acontecer, trazer o novo para dentro da sua estrutura. E, claro, empresas que detectaram isso e estão dando show aí. Nós falávamos do Magazine Luiza, por exemplo. Né? Gostaria que vocês trouxessem exemplos negativos e positivos da transformação digital, da inovação. Fiquem à vontade. Eu acho que um exemplo assim que não digo negativo, mas que causa uma reflexão bem positiva para nós, né? De uma grande empresa da área de mídia, né? Do Brasil, faz pesquisas de mídia, pesquisas de eleição, por exemplo, né? E quando montava, organizava internamente o seu núcleo, né? As pessoas que iam começar a cuidar, de fato, com um olhar mais cuidadoso para a inovação, uma espécie de uma área de inovação, né? Foram apresentar isso ao conselho, ao seu conselho. Temos aqui o novo diretor de inovação da companhia, né? Estamos inaugurando isso, e aí olharam para esses diretores, mas não esqueça, nós temos alguns padrões a serem seguidos dentro da organização. Então há esse mal entendimento, ou entendimento não completo, eu diria assim, né? Que evidentemente a gente precisa ir completando as coisas e agregando o conhecimento para que o nosso entendimento seja sempre para frente, evolutivo, né? Mas não se entende aquilo e acha que está definitivo e é assim que tem que ser. E a gente continua usando o velho para tentar enxergar o novo, eu diria assim, né? Enquanto que, se a gente quer fazer o novo, a gente tem que parar com o velho, definitivamente. Para, corta, converte, né? Muda de direção e começa, talvez, uma outra caminhada, né? Acho que são exemplos assim que a gente tem que estar de olho para estar refletindo. Disruptura, né? Disruptura. Não adianta a gente contratar um diretor de inovação e dizer para ele que a empresa funciona assim. Né? E aqui, né, pessoal, nós temos representantes aqui de várias gerações. Né? Eu acredito que o Francisco deve ser o mais novinho daqui. Será que não? 40. O mais novo. Eu e o Paulo, a gente... 58 já. O Paulo tá Semana que vem 58. eu 51. 46. 46. Então geração X né, X aqui basicamente. Mas eu puxei isso porque, por exemplo, o Paulo, né? O Paulo está há 30 anos, a gente se conhece aí, eu acho, há uns 20 anos, sei lá quanto tempo, né, Paulo? E o Paulo está sempre se reinventando. Começou Que linguagem tu usava, Paulo, quando tu começou? Nem vou falar porque isso é impublicável. Mas vou pegar um exemplo. Na segunda-feira, a gente fez uma apresentação para jovens junto com o Ministério Público, né? Para mostrar exatamente isso, né? Que é a profissão do futuro, né? Na verdade, muito mais eu entendo que não é a profissão do futuro. Porque eu duvido que, né, alguns de nós consigam acertar 10 profissões daqui a 5 anos. Verdade. Mas quem é o profissional do futuro? Eu fui digitador na minha adolescência, né? E fiz curso de datilografia porque meus pais e meus avós diziam que quem não tinha um curso de datilografia não tinha futuro. Imagina se eu continuasse posso te ajudar, pensando até naquilo, porque né? aconteceu comigo recentemente. A semana passada eu fui visitar minha mãe que mora na praia. Aí estava procurando os documentos, achei um diploma de datilografia de 85, bicho. Isso é exemplo, né? Então, profissões, atividades que eu tive lá no início da minha vida profissional, que se eu não tivesse chegado no momento e disse, não, assim, não é isso que eu quero, né? Talvez eu continuasse sendo aquela pessoa que estaria fazendo alguma atividade, talvez estivesse recebendo alguma coisa, mas principalmente eu tenho certeza que eu não seria feliz. Na minha adolescência, quando eu fiz aquele famoso teste vocacional, né, eu era bom em matemática. E o teste vocacional disse, não, tu tem que estudar algo ligado à matemática. Aí eu fui fazer vestibular para meteorologia, passei, 1 ano depois eu saí. Depois eu fiz para outro curso, 1 ano depois eu fui sair. Então, assim, ninguém me perguntou na minha adolescência se eu queria trabalhar com matemática, né? O fato de eu ter alguma habilidade específica não quer dizer que é o que eu quero ser. Perfeito. E aí, voltando ao que o Marcelo colocou, as empresas hoje querem contratar um cargo, né, ligado à inovação, à transformação, mas ela está pensando baseada no seu passado. Eu sempre coloco isso, né, quando chegar no momento decisivo, numa reunião, que vai sentar aquela turma jovem da startup, da inovação na mesa, e vai sentar os diretores que vão aprovar, quem é que tem o poder de decisão? Nunca é o jovem. Então essa empresa, né, me perdoem as empresas que fazem isso, não está fazendo inovação.
né? Que quem decide na sala de reunião é um diretor sênior, né? Isso não é inovação. Ah, mas se a ideia for boa, aquela pessoa não tem a capacidade de avaliar se aquela ideia é boa, porque ele olha para o passado, ele não está olhando para frente. Então, para mim, inovação de verdade é quando diz assim, olha, essa equipe vai fazer alguma coisa e ela vai implementar. Se der certo, se der errado, depois a gente vai avaliar. As empresas de 70 anos de idade, elas já erraram muito também em algum momento da sua vida. Então, assim, quando a gente fala de inovação, é uma mudança cultural e é uma liberdade para as pessoas que vão executar, porque em algum momento elas têm sua responsabilidade. Então, começa principalmente na parte da contratação, né? Ou as empresas contratam empregado, que vão seguir regras, mesmo que ela tenha no seu cargo lá algo ligado à inovação, ou elas contratam talentos. Contratar talento, ela vai levar inovação para dentro da empresa, né? Mas ela precisa da liberdade, inclusive, não liberdade de trabalho. Eu assisti uma dessas apresentações de empresas centenárias que disseram o seguinte, nós montamos um time de inovação e a gente deu liberdade para eles. Eles não trabalhavam na empresa, eles trabalhavam no cowork. Aí eu não quis fazer a pergunta na plateia, né, para não ser incômodo, mas me deu vontade de perguntar. Mas quando esse time jovem que ficou trabalhando no cowork isolado, né, fora da empresa, sentou na sala de reunião para propor algo, quem é que tomou a decisão? Só o fato de fazer uma reunião para trazer os jovens, para ter que alguém que não participa de inovação tomar uma decisão, isso não é uma inovação. E que não tem nem, muitas vezes, a mentalidade de saber a importância do que eles estão fazendo. Com certeza. Que a única certeza é a transformação constante, né? Então, até quando as pessoas se vendem como gurus para dizer quais são as profissões, isso é um pouco inconsequente, né? Sim. E o mais importante é sempre estar se transformando. Eu acho que tem muito medo envolvido. Porque muita gente associa transformação a medo, né? É que ele tem um vídeo muito bom sobre o cérebro reptiliano, né? Sim. E a questão... E eu acho que também tem uma questão de respeito. Eu admiro muito os empresários e as empresas tradicionais. Eles foram vencedores e têm uma longa trajetória. Eu acho que, às vezes, eles se sentem diminuídos diante do mundo em que ser tradicional e ter um histórico também é uma coisa necessariamente ruim, e esse jovem genial que vem por aí de bermuda é um gênio. Eu acho que as duas coisas podem ser exageradas. Eu acho que o que a gente tem que construir é uma costura de gerações, onde essas pessoas com experiência aprendem a se transformar constantemente e que tenham uma mentalidade aberta para isso. E não ter mecanismos de defesa e se tornarem vulneráveis e voltarem a aprender. Isso. E essas pessoas jovens entenderem que precisam dar entregas concretas, que precisam... não adianta, né, a criatividade vazia. Então, eu acho que é importante essa conciliação, porque muitas das coisas que travam, acho, o processo é esse simples medo e desrespeito que as pessoas se sentem, às vezes, que eram protagonistas há 20 anos e agora não são, né? Citou uma característica importante, que é a humildade. O empresário, né, a gente não está criticando abertamente o empresário nesse modelo, mas ele precisa ter uma humildade e entender que o mundo está mudando, que tudo que ele construiu, que foi um modelo de sucesso, né, que nós exportamos, né, nosso famoso frase do hino aí, nossas façanhas sirvam de modelo a toda a terra, ele precisa ter uma humildade de entender que o mundo mudou, que provavelmente o consumidor do produto dele tem uma característica diferente de interesse, de consumo, né, a própria questão que a gente estava falando nos bastidores, a minha geração era ter uma profissão, ter uma casa própria, ter um carro. Meus filhos não têm a mínima necessidade disso, né? Eles querem ser felizes. Então, para mim, a grande não precisa ter um carro, porque eles pegam um aplicativo, ou eles compartilham, ou eles vão de patinete. Exatamente. Pessoal, nosso papo está ótimo. Eu vou puxar um intervalo comercial rapidinho. E você que está nos assistindo viu que tem muito conteúdo aí. Fique por aí, voltamos já já.